Lucas. Bom dia, senhora presidenta, colegas vereadoras e colegas vereadores. Eis que vem a esse plenário, em primeira discussão hoje, mas um tema de total relevância para a cidade de Caxias do Sul, que diz respeito ao transporte público, à locomoção de trabalhadoras e trabalhadores, de cidadãos caxienses que saem dos seus bairros e que precisam do transporte público para acessar o seu trabalho, o sistema de saúde, a educação dos filhos, o lazer ou a qualquer outro equipamento público ou privado da nossa cidade. O transporte público em cidades de médio e grande porte é um tema que tem despendido muita energia das câmaras legislativas e dos executivos municipais, especialmente em razão da situação econômica e do tempo de pandemia que nós passamos, onde os dados, por exemplo, do número de usuários do transporte público diminuiu consideravelmente. E é para isso que o transporte público precisa ser qualificado. É para isso que o transporte público ele precisa da prioridade devida. Nós, desde o primeiro dia da legislatura, da atual legislatura, temos discutido esse tema. E eu lembro muito bem que a época dos primeiro ou segundo mês, numa extraordinária, veio para esse plenário, proposto pelo governo, a discussão aí de isenções, a diminuição do passe livre, e outras que à época se discutia e se justificava para tornar a licitação mais atrativa. Nós sempre tivemos uma posição nítida e objetiva, de que o transporte público precisa ser prioridade. E não pode ser prioridade só na época de eleição, para propor o inexequível como os 13,50. Cabe nós lembrarmos, a época do segundo turno, na eleição de Caxias do Sul, se propôs algo que já se sabia que não era possível. Mas a época foi, inclusive, muito discutido. E o candidato e atual prefeito apresentou a proposta dos 13,50 de forma irresponsável, na medida que não é possível cumprir a promessa referida. Bom, de lá para cá, na atual legislatura, o que a gente viu são sucessivas diminuições de linhas de horário de ônibus. Eu vou citar um exemplo, vereadora Estela. Um estudante que sai do Cristóvão às 10h30, ensino médio no Cristóvão, e vai até o Reolon. Vamos pensar na distância entre o Cristóvão e o Reolon. Sai às 10h30, chega à meia-noite no Reolon. Não dá para ser assim. Nós precisamos ter ônibus, horário, para que as pessoas que saem do seu trabalho, da escola, consigam chegar. E hoje não tem. Abram os WhatsApps de vocês e sejam sinceros. O que nós mais temos são reclamações de que não tem linha. Então, não dá para chegar no caos para se tomar uma decisão. Nós precisamos ser eficientes. O transporte público tem que ser eficiente. Tem que dar conta da demanda das pessoas. Eu há algum tempo não uso transporte público, mas lembro, lá a linha que eu utilizava, Planalto via BR-116, era de 30 em 30. Agora o que a pessoa me dizia é o seguinte, num horário é de 20 em 20, depois é de 40 em 40, de 1h20, 1h20, e aí o povo fica sem ônibus. Então, há de se ter prioridade e responsabilidade com o tema. A tarifa a 5,50 não tem como. Não tem como,
nós precisamos de uma tarifa que caiba no bolso das pessoas com o transporte público de qualidade e acessível. É em razão dessas e outras medidas que nós, a bancada do PT, tem responsabilidade sobre o tema ao transporte público, né? Mas, não é, além de um preço exequível, nós precisamos de um transporte de qualidade, acessível para todos e para todas. Era isso, senhora presidenta. Obrigada. Essa palavra. Vereadora Estela.